Então vamos dar boa tarde para o nosso convidado, um prazerzaço tê-lo aqui. Eu vou apertar na mão dele como se estivesse apertando na minha e na sua, Felipe. Professor, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, obrigado por ter recebido o nosso convite. Logo depois do almoço, daqui a pouquinho tem treino, mas essa é a missão de um profissional do futebol, principalmente um treinador de time grande, né? Boa tarde, o prazer é meu de participar do programa com vocês. A gente está sempre à disposição aí, sempre que precisar, a gente está para vir aqui conversar um pouquinho da gente e do Clube do Remo. Eu queria conhecer hoje o ser humano e falar com o profissional do futebol também. Vamos começar com o ser humano. Quem é o Márcio Fernandes? Olha, eu sou um cara simples, nascido em Santos, comecei minha carreira dentro do Santos Futebol Clube e ali fui enveredando dentro do futebol aí até chegar como treinador, né? Tenho um casal de filhos, uma esposa maravilhosa e um neto fantástico. Oh, que coisa boa, hein? Tem toda uma história. Esse é o ser humano, o Márcio Fernandes. Márcio, o Pará não é uma novidade para você, porque lá atrás você ainda como jogador de futebol, você vem ao Pará jogar pelo Paysandu. Como é que foi a tua passagem no futebol paraense? Foi de sucesso? Você gostou? Gostou do que viu na época? Mudou muito do que a gente vê? O futebol mudou, né? Mas a estrutura do nosso futebol, por exemplo? Então, eu tive aqui em 81, né? E em 81 as coisas eram bem diferentes do que agora, né? Belém progrediu bastante. Naquele tempo não tinha shoppings, não tinha grandes pontos assim para que a gente pudesse sair, a não ser o Ver o Peso, que continua, mudou um pouquinho, mas já existia naquela oportunidade. Mas consegui fazer muitos amigos aqui. Hoje levo a santa, a minha devota, que é Nossa Senhora de Nazaré. Foi onde que eu aprendi também a gostar e ver o carinho do povo e aquela fé que realmente o povo paraense tem. E gostei muito, né? Tanto é que voltei agora como treinador, né? Naquela oportunidade ainda era jogador. Qual foi o resultado daquela época? O senhor disputou o quê? Paraense, Campeonato Brasileiro? Não, paraense. Eu vim no final do campeonato. Naquela época eu vim substituir um jogador fantástico, que era o Lupercínio. Né? Velho Lupa, que depois foi para o Botafogo, isso, né? Isso, ele tinha acabado de sair do Paysandu e eu estava jogando no Santos, estava entrando e aí houve um convite. E aí eu vim e a gente foi campeão naquela oportunidade. Para os mais experientes, um pouco mais antigos, a sua época do Santos era a época de quem, como jogador? Eu comecei com os primeiros meninos da Vila, né? 78. Em 78, foi o primeiro time ali de menino ali. O único que não era menino era o Clodoaldo, né? O restante eram tudo garotos. Claro, com um pouquinho de experiência, o Newton Batata, o João Paulo, mas eram novos. Juari, esse daí já veio da base, aí tinha Pita, tinha o Gilberto Sorriso também, que era um experiente, tinha vindo do São Paulo. Aquele eram os primeiros meninos da Vila. Já o senhor pega os terceiros, podemos dizer assim, meninos da Vila, que é Neymar e Ganso, e pega no sentido de quê? De ser treinador da base e trabalhar com esses jogadores que hoje revelados mundialmente. O senhor passa também por Robinho e Diego? Sim, foi minha primeira etapa como treinador na base, né? Era Robinho, Diego, Elano, André, então Renato. Não, o Renato veio um pouquinho depois do Guarani. Houve até um pouquinho de briga ali, porque o Renato era um jogador já de destaque no Guarani, já era o último ano dele de juniores. Renato foi jogador de Betozinho no Guarani, enfrentou o Remo numa Copa do Brasil, lembro disso. Isso. E o Elano também, e vieram os dois do Guarani. Então aí depois pegamos uma outra leva que aí veio o Ganso, Neymar, né, André, quem que eu posso? O Rafael, goleiro, Vladimir, daqui a pouco Alemão, daqui a Thiago pouco Luiz. o senhor vai falar pra gente de Neymar. Daqui a pouco você vai falar para a gente de Neymar. Olha, você que está acompanhando a nossa live agora, estou ao lado do Carlos Felipe, que está acompanhando a live, vai trazer as perguntas que vocês vão fazer através do Facebook, do YouTube ou da página do liberal.com. Nós estamos entrevistando o técnico do Clube do Remo, Márcio Fernandes. Vamos sortear no final da entrevista uma camisa oficial do Clube do Remo, que você vai receber da mão do professor Márcio Fernandes,
ou no Baianão no dia de treinamento, ou no próximo jogo do Clube do Remo em casa. É um compromisso nosso que vamos entrar em contato com você através da mensagem direta que você vai mandar para a gente aqui na live também. Vamos sortear, ou melhor, vamos escolher a melhor pergunta, a pergunta que o professor mesmo escolher, a gente vai estar dando para você esse presente com a camisa do Clube do Remo. Nós estamos pegando o início de carreira do Márcio, não só como jogador de futebol, mas como treinador de futebol na base do Santos, onde grandes jogadores que se revelaram para o mundo passaram pelas mãos dele. Aí eu aproveito e faço a seguinte pergunta: qual é a água que esses meninos bebem na Vila para surgir tanto jogador bom? Olha, o Santos ele dá muita atenção para a base, né? Inclusive você esteve lá na base do Santos, conheceu algumas coisas, claro que evoluiu bastante, né? Aquele era um outro momento, em 95, 96, né? Mas o Santos, ele investe, né, bastante na base, por isso que depois ele tira os frutos, né? Saíram jogadores, eu lembro bem quando saiu o Robinho, né? Aí saiu o Robinho e Diego, aí os caras falaram, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Aí saiu o Ganso e o Neymar, e assim está indo. Agora tá vindo uma outra leva aí com jogadores novos também. Veio o Rodrigo recentemente. O Rodrigo, então. Então é pelo investimento, pelo carinho que os diretores também investem ali. E uma das coisas principais para que os garotos realmente consigam jogar dentro do Santos Futebol Clube é a nossa torcida, né? A torcida do Santos, ela tem um carinho muito grande com os meninos, né? E tem paciência também. Aí as coisas vão acontecendo. Mas ter paciência com craque, eu acredito ser um pouco mais fácil, viu? Diz uma coisa, talvez tecnicamente, talvez não, com certeza tecnicamente dentro de campo, você, com a sua experiência de futebol, vislumbrava que o Neymar chegaria onde chegou. Mas esse extracampo do Neymar, os fatos que ocorrem, o pai à frente de vários assuntos, a exposição que acaba tendo o Neymar, eu adoro, acho que é um jogadorzaço e respeito bastante. Mas tudo isso que vem atrás do Neymar é comum para uma grande estrela do futebol? Ou isso te decepciona um pouco? Ou você temia por isso? Você que conhece ele a fundo no âmago, conviveu o dia a dia com ele? Olha, Abner, a imagem que eu tenho do Neymar, né? Porque nós pegamos há muito tempo atrás na base, então pegamos ele subindo com 15 anos, fomos aí. Ele não podia nem descer ainda na Copa São Paulo, tinha que ser acompanhado. Mas o pai dele, ele dava realmente uma retaguarda muito grande para o Neymar. Um cara que, sabe, uma cabeça sensacional e dirigia muito bem a carreira do Neymar. Só que as coisas foram acontecendo muito rápido e foi, sabe, do nada para tudo. Então, hoje eu vejo assim que o Neymar precisa de pessoas gabaritadas em setores para que possam fazer um acompanhamento com ele, porque ele chegou num estágio que sozinho ele não vai conseguir, só com o pai também não vai dar. O Muricy Ramalho chegou a afirmar o seguinte: eu imaginei que o Ganso seria mais jogador que o Neymar. Você imaginou isso também? Eu não digo assim que seria mais jogador, mas o Ganso, ele estava assim um pouquinho à frente do Neymar nos juniores, vamos dizer assim. Ele fazia algumas coisas assim que nos deixava assim impressionado, né? Uma vez, num treinamento lá, a gente estava acompanhando, ele pegou a bola de costa, virou e bateu. Aí olhamos, caiu dentro do gol a bola. Assim, antes do meio do campo. Aí nós falamos, esse cara né, ele tem alguma coisa diferente, porque não é possível, o cara... Nós estávamos ali e não conseguimos enxergar. E o Neymar ainda era, sabe, muito franzinho e tal, e ele tinha os dribles, realmente fazia algumas coisas também geniais, só que precisava um pouco mais de corpo, né? E aí ele foi ganhando isso durante essa estadia dele no profissional, e com os gols, com os jogos, ele foi cada vez mais, e ele tem um carisma assim fenomenal, né? Então tudo que ele fazia, eu lembro dos bonequinhos que eu até acompanhei. Fomos no shopping em São Bernardo, dois bonequinhos, do Neymar e do Ganso. Nossa, o do Neymar as pessoas parece que só iam para o lado que estava o Neymar. Então esse carisma dele era coisa assim fora do normal.
Neymar, quando ele estreia na Copa São Paulo, Futebol Júnior, ele estreia substituindo o Ganso, né? Isso, Ganso isso. sai, na época Foi um jogo nosso... Você era o treinador, né? Eu era o treinador. Foi um jogo contra, se eu não me engano, acho que contra o ABC de Natal. E ele... Foi 15 minutos que a gente estava escolhendo jogos para colocá-lo, né? Devagar. 16 anos. E aí ele fez um passe de letra assim, que foi absurdo. Aí todo mundo falou, nossa, esse moleque aí é gênio. E o uniforme dele era maior que ele, né? Ele sobrava realmente, o uniforme nele. O calção enrolava assim, sabe? Márcio, esse teu trabalho na base te encoraja, claro, hoje como treinador do futebol profissional, a apostar em garotos para jogar competições importantes, como o estadual ou também o nacional. Te frustra um pouco não ter no teu elenco um jogador desse perfil que você possa apostar e dizer que amanhã é velô? Quando nós chegamos aqui, a gente encontrou poucos jogadores assim que a gente pudesse apostar mesmo, né? Kevin então foi o Kevin foi o que estava mais preparado no momento. Eu vejo agora, para um futuro próximo, o Pingo, né, o Hélio e o Laílson. São 3 jogadores que eu acho que tem muitas condições de chegar. Agora, precisa alguns trabalhos para que eles possam evoluir. Eu acho que a base deles não foi tão boa assim, né? Eles apareceram por dom deles mesmo, natural, não que tivesse muito trabalho em cima. Então, a gente tem conversado muito com esses garotos, trabalhado, e eu vejo que esses 3, principalmente, eles têm condições de, no futuro próximo aí, estar dando alegrias para o Remo. Trazendo a galera aqui da live. Deixa eu só pedir para a galera da live, Felipe. Galera que está acompanhando a gente, daqui a pouquinho vamos dar para você uma camisa do Clube do Remo oficial, tá? Vamos sortear no final do programa. E dizer mais uma coisa, dá uma moral para a gente, dá uma compartilhada nessa entrevista que você está acompanhando, para a gente poder reunir o maior número de pessoas para fazer parte dessa baita entrevista, acredito que histórica, até para o Márcio. E vocês vão entender, daqui para o final da entrevista, por que eu vou chamar de histórica na vida do Márcio. Márcio Fernandes jamais participou de um programa ou de uma entrevista como a que ele está dando hoje. Ele não sabe por quê, mas ele vai saber daqui a pouquinho. E você que está nos assistindo também. Então dá uma compartilhada, dá uma moral para a gente aí, até para que a gente tenha bons números, para que vire rotina esse trabalho e você possa acompanhar com a gente, tá bom? Vamos lá, Felipe. E nós, o Márcio e o pessoal do Brasil todo, o pessoal de Itapipoca está aqui, o pessoal de Manaus, o pessoal de Santos está acompanhando também. E uma pergunta interessante aqui, Mac Quadros, como é a vida de um treinador conciliando justamente família e futebol? Como é que consegue separar esse tempo? Como é que consegue ser um pai, um avô? Dizem que é o casamento que mais dá certo porque o homem e a mulher não vivem juntos muitas das vezes. É isso, professor? Olha, tem um pouco disso, viu, porque você vê, desde que a gente está aqui em Belém, a gente ainda não conseguiu ir para casa, a gente tem que conciliar das esposas vir para cá, né, e também é um pouco complicado. Neto, hoje meu filho que trabalha comigo também vive no mesma situação, porque a gente está aqui, não consegue ir, mas eu acho que o momento mais difícil para o treinador é quando há derrotas, porque, vamos falar bem a verdade do futebol, quando acontecem as derrotas, você parece que você tem uma doença, cara. As pessoas que estão próximas de você se afastam, cara, e você não entende o porquê que está acontecendo aquilo, mas simplesmente são as derrotas, cara. Então, às vezes, sabe, um momento está tão bom, é tudo legal, e as pessoas estão do lado e você acredita que vai estar sempre do seu lado, mas não é a verdade. E a família não está, às vezes, do teu lado para te dar esse suporte naquele momento. Por exemplo, você está sem esposa, está trabalhando com o filho em Belém, mas não está com os irmãos, não está com o neto. Então, onde, às vezes, muitas das vezes, a gente vai buscar energia para aguentar esse... Mas quem é experiente no futebol assimila melhor, né? A gente tem que passar por alguns momentos, que nem eu tive um momento no Vila Nova, né, que era o dia do acesso nosso, e foi a morte do meu pai. E eu tive que ir no enterro do meu pai, ter que deixá-lo ali e voltar para cumprir a minha tarefa, que era no Vila, e a gente acabou sendo campeão, né,
Naquele momento a gente só subiu, que já era o feito que o Vila Nova queria. Esse é o maior título, que tem a subir, né? Mas só que era um momento difícil, né, cara? Porque você tem que ir lá ver seu pai e voltar para cumprir a sua tarefa, né? E eu fiz aquilo da melhor forma possível, porque o meu pai sempre foi um cara que incentivou. Procurava sempre estar comigo, levar quando eu ainda era garoto para treinar. E ele queria ver aquele momento, então eu fiz com que realmente ele estivesse feliz também por a gente ter conseguido aquele feito. Márcio, nós temos uma cultura no futebol paraense, ela tem sido quebrada nos últimos anos, é verdade. Felipe há de concordar, e talvez você que esteja assistindo a gente. Nós sempre fomos catedráticos em trazer treinadores que tinham que ter cabeça branca, uma história de muito tempo no futebol brasileiro, como aqueles técnicos mais cascudos, e sem dar oportunidade para jovens treinadores que estariam se revelando ou buscando o mercado. O Paysandu quebra isso há uns 4 anos atrás, vem com uma linha que ele muda agora, trazendo o Hélio dos Anjos, e no caso do Clube do Remo, o que sempre se buscou muito foi treinador, vamos chamar de bagagem no futebol brasileiro, treinou no mínimo 15 clubes, aquela coisa toda. De repente toca o teu telefone e uma palavra dita assim: Márcio, Clube do Remo, Belém do Pará, Campeonato Estadual e depois Série C, o calendário garantido, e a Copa Verde, que até então não estava confirmada, mas hoje está. Como tu recebeste esse convite? O que passou na tua cabeça? Passou um filme? Poxa, em 80 eu fui jogador no Pará e agora eu volto para treinar. O que você estava fazendo naquele momento? Você estava onde quando o telefone tocou? Naquele momento estava em casa, né? A gente tinha saído do Aparecidense. E aí teve a oportunidade de vir para o Remo. E como você falou, passa um filme, né? Eu falei, poxa, em 81 eu estive lá em Belém, mas foi no time rival, né? Agora... Foi o empresário que te ligou ou foi a direção? Não, foi a direção, foi o supervisor, o Luciano Mancha, né? Me ligou e já me conhecia, assim... Não trabalhou com você? Não, nunca tinha trabalhado junto com ele. Aí ele me ligou, falando do interesse, se realmente havia o interesse. Eu falei que sim, e me senti realmente lisonjeado, porque uma equipe como o Remo, uma torcida fantástica. Aí eu falei, pô, vou com o maior prazer possível, né? E quando cheguei aqui, vi alguns treinadores novos, né? Amigos meus, quando a gente jogava. E fiquei muito feliz de ver o Samuel, né, o Samuel Cândido, o Charles Guerreiro. Então você conhece Samuel Cândido e Charles Guerreiro? Conheço. Tem falado com eles? Falo com o Charles nem tanto, mas com o Samuel eu falo todo dia. E o Remo, quando o senhor deu de cara com essa torcida desse tamanho, que o senhor já imaginava, a estrutura do clube, o que o clube lhe propôs, não podia lhe propor muito porque o senhor estava em plena disputa do Campeonato Paraense, né? Então, o Remo, assim, eu tinha uma noção do clube do Remo, mas como jogador, né? Então eu via aquela torcida e eu sentia realmente, falei, pô, é fantástica essa torcida, uma torcida que empurra, que, pô, faz o jogador acreditar em coisas que às vezes ele nem sabia que ele tinha, forças assim que... E aí comecei a trabalhar e realmente, assim, as coisas no Remo são um pouco difíceis, né? Vocês sabem, vocês acompanham lá o dia a dia, sabem como que é o clube do Remo. Hoje passa por muita dificuldade, está fazendo muitas reformas dentro do Baenão para que possa dar uma condição melhor para o seu torcedor, né? Para nós jogadores e treinador também ter uma condição de trabalho melhor, mas isso tudo leva tempo, né? O nosso presidente tem realmente feito um trabalho fantástico, porque a condição financeira não é a ideal. Então temos que buscar recursos e fazer com que o Remo esteja sempre na ponta da tabela, para que a gente possa ter rendas, para que a gente possa levar o nosso torcedor ao campo para nos prestigiar, porque é só assim que a gente consegue tocando esse campeonato. Quando vieste para cá, estava no Aparecidense e estava numa situação, numa fase difícil no Aparecidense, né? Se não me engano foram 4 jogos, né? E aí 3 empates e uma derrota, ou o inverso, não tenho certeza agora. E o início do Remo, no Remo,
também foi cheio de polêmica, né? Teve aquela questão de interpretação, na verdade, em relação à valência física, né, do time, como é que vinha. Foi aquele primeiro jogo em Santarém, que o senhor deu uma declaração que não viu um time tão mal, né? Teve o jogo em Paragominas também, que o Remo no segundo tempo morreu. E aí eu faço essa pergunta no sentido até de gestão, para as pessoas que estão assistindo a gente entenderem que o treinador de futebol, ele é muito mais do que um cara que pensa tática, ele também é um cara que faz a gestão de pessoas mesmo, né, de ambiente e tudo mais. Como é que foi para mudar esse momento, né, virar essa página, sair daquela fase conturbada que estava no início, para hoje, da forma que está, a galera aqui na live, todo mundo, Rafael Fernando, Mike Quadros, Marcos Fernando, João Falcão, Emerson Amaral, todo mundo te elogiando, todo mundo dando força. Então, enfim, é um novo momento que o Remo está vivendo, né? Eu cheguei num momento difícil, porque tinha saído o Netão, que hoje trabalha comigo, fiz questão que ele viesse trabalhar com a gente, porque é um cara fantástico e que vinha fazendo um trabalho também muito bom, mas às vezes o prato da casa não tem um reconhecimento que tem um cara que vem de fora. Eu passei por isso dentro do Santos, então eu sei bem como é que funciona isso. Agora, encontrei um clima muito ruim, desfavorável. Então, quando nós fomos para o jogo em Tapajós, né? Em Santarém. Santarém. Contra o Tapajós. Foi isso. Primeiro jogo nosso, eu fiquei realmente impressionado com o que eu estava vendo, porque eram 17 minutos do segundo tempo, eu já tinha feito as 3 substituições e tinha 4 jogadores nossos querendo sair, que não aguentavam mais. Eu falei, caramba, mas alguma coisa está errada. Só que eu dei um depoimento e falei isso, eu fiquei assustado, porque aconteceu isso e tal, e eu fui mal interpretado, porque as pessoas acharam que eu estava criticando o profissional preparador físico que, no caso, estava no momento. E eu não estava falando isso. Eu estava falando que alguma coisa estranha estava acontecendo, que poderia até ser o preparo físico, mas não afirmei isso. Agora, a gente tinha que ponderar muitas coisas. Se os jogadores estavam se cuidando, né, estavam em beira de carnaval, eu não sei se eles estavam saindo. Então, isso tudo poderia ter levado a um decréscimo físico naquele momento. E aí foi uma crítica em cima danada e eu realmente não sabia nem de onde que estava vindo tanta pancada. Mas aí eu falei, bom, vamos lá, quem está na chuva é para se molhar, né? Vamos lá, vamos trabalhar, vamos ver. E aí a gente foi trabalhando devagar, fomos detectando algumas coisas que a gente não estava contente dentro da nossa filosofia de jogo. Alguns jogadores não se enquadravam dentro dessa filosofia. Aí tivemos algumas reuniões, passamos para o presidente e alguns jogadores que não faziam esse perfil, né? Porque eu sou um treinador que gosto de priorizar a posse de bola, saída de trás, marcação com intensidade. Então essas coisas, alguns jogadores não estavam se enquadrando em alguns quesitos desses aí. E aí a gente foi mostrando ao presidente que a gente precisava melhorar aqui, melhorar ali e tal, e fomos tirando alguns, trazendo outros, demos uma enxugada no nosso plantel e também financeiramente, né? Porque não foi só a gente tirar jogadores, a gente diminuiu, né, a nossa condição, o gasto que estava sendo com a equipe. Hoje a equipe do Remo é uma equipe talvez mais barata do que era a do Campeonato Paraense e com uma qualidade melhor. Pois é essa a questão que eu quero pegar. Aí você vai e torna-se campeão paraense, com o time não jogando um futebol que talvez te agradasse, como você quisesse, mas não agradava o torcedor, não agradava a imprensa, com umas limitações. Só que, num curto período de tempo, algo que não sei se o Felipe lembra, mas eu não lembro, não consigo lembrar no nosso futebol, pelo menos pela idade que eu tenho, de um crescimento tão rápido, porque a gente sabe que futebol, eu sempre digo isso, não é como comprar um computador no Japão, você liga aqui em Belém, bota na tomada, bota na internet, ele vai funcionar. Contratar jogador de futebol, principalmente 4, 5, 6, 7, 8 jogadores, o cara tem que acostumar com a cama que ele vai dormir, com a comida que ele vai comer, com a temperatura de onde ele está, com o clube que ele está, com a torcida que ele está e por aí sucessivamente. Até o colchão, o cara tem que se... É humano, né? E o Remo, num período de tempo tão curto, consegue iniciar um campeonato brasileiro, chegar ao quê? A sexta rodada? Sétima rodada, como líder,
com gordura a queimar e invicto. Me passa para a gente, para o torcedor que está nos acompanhando, Márcio, foi jogador escolhido a dedo, foi a tua expertise, já conheces a competição, e no final me responde, a chave do Remo, o grupo B, é menos difícil do que o grupo A? Bom, vamos lá por partes. Eu acho que isso é um todo, né? Então nós fizemos várias reuniões, eu, o Luciano Mancha, a diretoria, né? E a gente começou a estudar alguns jogadores, claro, alguns jogadores que eu já conhecia, que sabiam que faziam esse tipo de jogo que eu gosto, né? Então passei isso também para a diretoria, ouvimos também alguns jogadores que eles colocavam e a gente foi ponderando e achando os jogadores para colocar. É claro que a gente procurou escolher a melhor forma possível, mas nem sempre a coisa encaixa desse jeito, né? Mas aí a gente contou com um pouquinho de sorte. Uma das coisas que foi muito importante que a gente priorizou também foi o caráter do jogador, né? Para que a gente tivesse um grupo muito bom. E aí a gente foi trabalhando e contando um pouquinho de sorte e as coisas foram acontecendo, né? Claro, estamos no início ainda do campeonato, temos muito ainda para melhorar, mas eu acho que, como você mesmo falou, do campeonato regional para agora, nós já tivemos uma subida bem grande, né? Quanto às chaves, eu acredito que as duas chaves têm as suas dificuldades, né? Eu trabalhei nas duas, fui campeão por uma e depois fui na semifinal por outra, não subimos por um gol. Então, eu acho que as chaves do lado de cá são chaves que têm times com maior torcidas, né? Então, estádios mais cheios, mas eu acho que para cá as equipes se reforçam mais, é um pouco mais parelho. Então, as dificuldades são iguais e cada um tem que ver realmente o que aperta menos aí para poder... Até porque se nós formos avaliar a pontuação de uma chave e a pontuação da outra chave, está muito igual, né? Tá muito igual, mas ainda tem muita gente aí que comenta o seguinte, caramba, vamos classificar lá na frente, torcedor comentando, para a gente não pegar um Mundão do Arruda lotado, não pegar times tão de massa quanto o Remo e o próprio Paysandu são aqui em Belém. Vou já passar para o Felipe, porque nós tivemos um probleminha com... Então, estamos resolvendo aqui na produção o microfone do Felipe, mas programa ao vivo é assim mesmo. Estamos fazendo uma live super tranquila com o professor Márcio Fernandes. Não desliga essa live, que daqui a pouquinho, esse homem aqui, que nasceu em Santos, na beira da praia, de frente para o mar, ele já chegou com óculos escuros ainda agora aqui, como se ele estivesse na praia de Santos. Aí eu disse, professor, estilo carioca. Ele disse, não senhor, estilo praia de Santos. Então ele vai ter uma surpresa daqui a pouquinho no programa, que você não pode perder, você que está nos acompanhando. E daqui a pouquinho também uma camisa oficial do Clube do Remo, nós vamos sortear para você que está acompanhando a live, tá bom? Só peço aquilo de sempre, pensa no apresentador Pidão, dá aquela compartilhada, você que está no Facebook aí, sugere a gente, para mais gente, acompanhar essa entrevista com o professor Mário Fernandes, que eu estou adorando por aqui. Felipe, como é que está nossas redes sociais? Vamos lá. Márcio, uma tônica aqui nos comentários, eu não vou conseguir ler o nome de todo mundo, porque eu vou te falar, de 10, 6 estão perguntando a mesma coisa. Onde está o Tiarinha? Por onde anda Cleberson Tiarinha? Não, o Tiarinha foi um jogador que foi contratado dentro do Campeonato Paraense, né? Mas acabou tendo problemas com a documentação dele e ele ficou apto a jogar no dia 3, né? E a inscrição ia até o dia 2, então ele não pôde participar do Campeonato Paraense. E aí para o Brasileiro nós trouxemos alguns jogadores que estavam num momento melhor do que o Tiarinha. Depois veio contusões, né? Inclusive agora ele está fazendo uma transição, voltando de uma contusão. Por isso é um jogador que ainda não teve a oportunidade. Conseguimos levar o Tiarinha só em um jogo, que foi no Luverdense, contra o Luverdense, né? Mas ex-clube dele, inclusive, né? Ex-clube dele. E naquela oportunidade não tivemos a oportunidade de colocar em campo.
Mas um jogador que está dentro do plantel, está esperando a oportunidade, e assim que ele demonstrar dentro dos treinamentos que ele está em condições, isso é uma coisa que eu sou muito rígido, realmente. O jogador que está treinando bem é o que vai para o jogo. Uma outra pergunta também no setor de ataque, é uma pergunta que a gente até fez para ti lá na coletiva, né? Após o Remo em Volta Redonda, Alan Almeida, o Cobras da Guanabara, uma página aqui, tá cornetando o Packer, tá dizendo que já tá na hora do Packer relevar o Farelo lá no teu time e ir pro banco para jogar o Garré e o Carlos Alberto. Pessoal, o que não falta é treinador aqui. Mas a pergunta é a seguinte: Emerson Carioca, ele com certeza é um dos grandes temas. Eu acho que tu já respondeste várias vezes perguntas sobre o Emerson Carioca. Qual é a tua avaliação sobre o atleta? E eu queria que tu explicasse também para quem está assistindo por que o Emerson Carioca é titular, por que ele continua como titular, e enquanto não tiver pelo menos um outro centroavante com as mesmas características, o que tem a característica de ser bom na bola aérea e tudo mais, por que ele vai continuar como titular do Clube do Remo? Bom, o Emerson, jogador que ele se doa muito dentro do jogo, ajuda muito a equipe, um jogador técnico, um jogador que faz realmente algumas funções que os outros não fazem. Então, um jogador que a gente tem muita confiança e esperança que daqui a um pouco os gols vão sair, né? Ele está fazendo tudo certo, só que no momento de fazer o gol ele não está sendo feliz. Não é questionável uma equipe que é líder, invicta da competição, que mais venceu do que empatou ou perdeu, logicamente, para vencer tem que fazer gols. Como é que você lida com isso? Acho que a pergunta mais apropriada é: qual é você lida no dia a dia com esses jogadores que o torcedor pede todo dia atacante, a imprensa pede todo dia atacante? Como é que você lida? Você desafia esses caras? Diz, ei, e aí? Não, a gente procura fazer de uma forma bem leal, né? E mostrar para eles tudo o que está acontecendo. E saber que eles têm a nossa confiança, mas tem que mostrar que realmente a coisa é diferente. Você vê que no jogo passado, o Emerson teve uma importância muito grande, né? Não só no primeiro gol, né, que ele participou da jogada e bateu cruzado e a gente fez o gol. Eu acho às vezes que ele é volante. Porque o homem desarma, o homem toma a bola do adversário, volta no campo de defesa, rouba a bola, começa contra-ataque. Ele não é volante, professor? Não, Se o cara não conhecia, ver o Remo jogando pela primeira vez, o europeu bota lá nos aplicativos da vida, vê, esse cara é volante. Esse cara é volante, ele pega bem. Ele marca. Tanto também o Gustavo. Esses dois caras marcam pra caramba. Então, Eles marcam melhor que o Ramires, professor. Talvez aí esteja o segredo, né? Que não vamos contar o segredo, então. Gol, porque a nossa marcação começa lá no ataque. Né? Olha, essa pergunta bacana aqui, ó. Muito. Júnior Ferreira, quem vai ser o substituto do Yuri no próximo jogo? Só quem quer saber é você, Júnior, e o treinador do São José. Bora ver se o professor revela aqui pra gente. Não, nós temos 4 opções, né? Inclusive nós passamos lá depois do jogo, né? Nós temos o Pingo, temos o Tufa, temos o Dedeco e o Djalma. O Djalma Arantes do Nascimento. O senhor esqueceu do Djalma Arantes do Nascimento, professor. O senhor nunca mais botou o Djalminha para correr com a camisa do Leão no Mangueirão. Não, ele tem entrado. Mas não é uma cobrança do apresentador, não. É só para lembrar que o senhor... Ele tem entrado. É um menino que a gente tem o maior carinho, porque se doa muito dentro dos treinamentos, ajudou muito no Campeonato Paraense, fomos campeões. E logo ele vai ter a chance. Aqui, realmente, os dois jogadores ali do meio ali estão indo muito bem, o Ramires e o Yuri. E aí fica difícil a gente ter troca. O senhor já bateu com a gente aqui todos os recordes. Eu quero agradecer na nossa live do Face, do YouTube também. Essa torcida do Clube do Remo, essa torcida que o senhor trabalha, ela é diferente mesmo, viu? Porque, meu amigo, os números aqui, a produção está falando. Daqui a pouco a gente vai sortear uma camisa oficial do Clube do Remo. Não sei como é que a gente vai fazer esse sorteio, mas que a gente vai dar para o torcedor do Remo essa camisa, não tenho dúvida alguma. Márcio, você falou há pouco que jogou em 80 em Belém, 81. Em 81, na década de 80, início da década de 80, e encontrou aqui 2 parceiros, reencontrou pessoas treinando equipes
no Campeonato Paraense que foram jogadores com você daquele grupo do Paysandu na época. Você citou, inclusive, Charles Guerreiro e Samuel Cândido, né? E parece que o Charles Guerreiro e o Samuel Cândido estão por aqui e querem te mandar uma mensagem daquele tempo. Inclusive, um dos dois disse que o senhor não era fácil. O senhor mandava comprar lanche, a garotada comprar lanche, que senão o senhor dava cascudo, e quem estava começando. Tem denúncias aqui contra o senhor, professor. O senhor vai ter que se defender aqui na nossa entrevista aqui do Liberal.com. Vamos acompanhar aí, vamos lá, dê uma olhada aqui, professor. Falar do Marcinho, não tem coisa melhor, né? Hoje o Márcio Fernandes, grande treinador, né? Grande ponta esquerda dos anos 80, né? Tive o privilégio de atuar ao lado dele no Paysandu Esporte Clube, né? Realizando um grande campeonato brasileiro. E quando nós concentrarmos, nós ficávamos sempre juntos, tanto eu, ele e o Paulo Robson, né? E hoje somos amigos, somos pais, chefe de família, né? Já somos avós. E foi um prazer muito grande reencontrá-lo na partida que nós realizamos contra ele. Foi de uma emoção muito grande. E nós estamos felizes, né? Não sou eu, como toda a minha família, pelo sucesso do Márcio no Clube do Remo, né? Pela conquista do Campeonato Paraense, pelo sucesso que ele está tendo na sua trajetória como técnico de futebol profissional. Márcio, que Deus te abençoe. Esse é o caminho, né? Que continue sendo perseverante, que você irá dar grandes alegrias aos torcedores do clube que você está dirigindo. É com imenso prazer, né, que eu estou gravando esse vídeo, essa mensagem, essa pessoa maravilhosa, essa pessoa educadíssima, essa pessoa simples, a pessoa humilde, que se chama Márcio Fernandes. É por isso que, como jogador, foi um grande jogador, né, quando veio do Santos, e hoje fazendo sucesso no Clube do Remo, na Série C. E o Márcio foi uma pessoa que, na época que eu estava subindo no Paysandu, na base, orientou bastante a gente, uma pessoa que ajudou, deu moral para... Na minha época era eu, Paulo Sérgio, aquela galera toda que depois nós conseguimos chegar ao Paysandu a ser titular. Eu me lembro quando tinha ali o Gatão na esquina, então quando essa galera que na concentração jogava aquele carteado e chegava com a gente, moleque, vai ali no Gatão pegar um pastel, pegar um guaraná, e a gente prontamente, quando eles abriam o boca para falar, a gente já estava trazendo. Isso era o respeito, né? Se não fosse, naquela época, aquele coque, né, cascudo. Mas aprendemos muito e desejo o Márcio aí sucesso e que ele possa continuar esse trabalho maravilhoso no Clube do Remo e que ele possa colocar o Remo na Série B. Meu irmão, abraço. Foi muito bom mandar esse vídeo para você. Você é show. Olha, fazer o Charles Guerreiro gravar um vídeo, primeiro que ele não atende telefone e não lê mensagem. Já perdeu vários empregos aí com convite de grandes clubes do futebol brasileiro porque ele não atende telefone. Mas ele fez questão de gravar esse vídeo para você. E o Samuel Cândido, que mandou um recado no Zap dizendo que quer sugerir para o senhor a tinta que ele usa para pintar o cabelo, para o senhor ficar bacana também. Fale desses dois aí, professor. São duas pessoas maravilhosas, né, que eu tive o prazer de conhecer ali no Paysandu, no tempo que eu joguei ali. E são amigos até hoje, né? O senhor lembrava do Charlie quando ele vestiu a camisa do Flamengo e da Seleção Brasileira dessa época de Paysandu? Com certeza. Torcia que nem... Ele passou também pela ponte lá perto do senhor, né? Ele... Naquele momento ele ainda era abaixo, né? Porque ainda tinha Paulo Robson, tinha o Luiz Augusto, que jogavam como volantes. E aí ele ficava sempre ali com a gente. Mas eu encontrei outras pessoas também que não trabalharam comigo, mas jogaram contra, o caso do Mesquita, quando a gente vai jogar no Mangueirão, estou sempre vendo. Né? Cuida do gramado, né? Mesquita hoje é agrônomo, cuida do gramado agrônomo, do Mangueirão. E Márcio, deixa eu te falar, bora para a parte Cicerão do programa, do bate-papo da entrevista aqui, pedindo para a galera não esquecer que daqui a pouquinho uma camisa oficial e tem mais surpresa para o Márcio, hein? Tem mais surpresa. Eu te conheci, você veio no estúdio da rádio. Que o Márcio vai chorar.
Calma. Tô achando. Também tu já tá falando do Eu tô presente achando, no aniversário? eu Não tô pode. achando. Ô, Márcio, eu te conheci aqui no estúdio. Você tinha recém-chegado no Remo, não tinha 2 dias, eu acho, de Remo. Eu quero agradecer, inclusive, a assessoria de imprensa do Remo, que sempre é muito carinhoso com a gente, na pessoa do Sandro Galtran, do Neneto. Tá na página do Facebook do Remo, nossa entrevista, tá ao vivo lá? Bacana. Olha só, eu te senti muito sisudo, um cara muito sério, tudo e tal. Aí encontrei com você no Baianão de novo, um dia, te dei bom dia e tal, você respondeu com educação, mas não deu a mínima, não deu papo. Depois te encontrei na academia, após logo uma vitória do Remo, você me cumprimentou também com educação, mas também esse cara, ele é mal-humorado, só pode. Esse cara não é possível, esse cara, eu estou enganado, ou você é assim mesmo, é a tua personalidade. Aí você vai fazer o primeiro treino, a TV vai filmar, a TV Liberal inclusive, você chamou 12 palavrões durante o treino, apelou com os caras lá no treino. Eu digo, pô, esse cara aí é um Givanildo piorado, porque o Givanildo é dose. Então, no sentido de humor, de tal. É isso, ou o treinador de futebol, ele tem que criar essa casca, às vezes, para se proteger de algumas pecadinhas. Eu sou um cronista, eu sou um jornalista, de repente, pô, tem que ver que eu vou falar com esse cara, aquela coisa toda. Como é que tu interpretas isso? Ou não é nada disso, está todo mundo enganado, mas eu não te vejo achar graça, não te vejo de tchau à toa, eu te vejo sempre naquela postura e tal. Não estou dizendo que é postura errada, tá? Mas eu estou apenas tentando te descrever aqui. Não, eu não sou dessa forma. No dia a dia, assim, os meus jogadores, com minha diretoria, a gente sempre tem um lado de humor, de brincar um pouco e tal, mas a nossa vida é tão, sabe, intensa, que às vezes a gente está falando com uma pessoa, mas está com o pensamento em outro lugar, cara. Porque está pensando, pô, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, sabe? E às vezes passa despercebido, aí depois tu fala, caramba, meu, como que eu falei desse jeito e tal, já aconteceu isso comigo. De repente pode até ter acontecido, Abino, mas eu não sou essa pessoa, não, mas aqui no futebol às vezes precisa um pouco, sabe? Se você, sabe, é muito bonzinho também... É marcar terreno, né? Então tem que ponderar um lado e o outro, porque eu acho que não é tão bom você ser muito sisudo, nem tão bom você ser muito brincalhão. Em caso, Como Márcio... a relação do Márcio com a torcida, eu estou fazendo isso porque a Blenda Raquel, que está acompanhando a gente aqui desde o início, já mandou algumas perguntas e agora ela mandou assim: leia minha pergunta, por favor, em caixa alta, quase pelo amor de Deus. Então, Blenda, vou ler agora. Márcio, como você se sente sendo amado, admirado e respeitado pela torcida do Clube do Remo? Perguntinha fácil também, né? Pelo amor de Deus. Mas diga aí, Márcio. É maravilhoso, né? A gente tem o carinho da torcida, carinho do nosso torcedor que acredita na gente, isso é muito importante. Mas sabe, é da profissão, a gente sabe que não pode ficar iludido com isso, porque a nossa vida é cheia de altos e baixos, né? Isso é a sequência da vida, não tem outra. Então a gente tem que fazer o máximo para que a gente continue nesse momento bom, nesse momento maravilhoso, mas a gente sabe que um dia as coisas vão mudar e a gente tem que estar preparado para isso. Você falou então, sobre isso, às vezes a gente fica um pouco, sabe, retraído, né? A gente não se abre totalmente porque sabe que o revés é ruim. Você falou, o Márcio falou sobre isso, é bacana a gente colocar isso aqui, porque é como você falou, nas derrotas parece que o atleta, o profissional do futebol, ele fica com alguma doença, né? As pessoas não querem falar, não querem chegar perto. E você já vem falando algumas entrevistas, e até jogadores também vem falando em algumas entrevistas, que o Remo vai oscilar. Vai chegar esse período, que todos os times estão passando por isso, o Paysandu está, acho que no auge dessa crise, né? Agora dispensando e trocando, enfim. Qual é a tua avaliação, a tua análise sobre essa questão de oscilação no campeonato que tem 18 rodadas só na primeira fase, né? Depois já entra o mata-mata, então te exige muita concentração, te exige muito de regularidade, tudo, né? E como é que tu faz essa avaliação do Clube do Remo, que hoje chega na 7ª rodada, líder absoluto, melhor campanha?
É trabalhar com sinceridade, né? Os jogadores sabem que eles vão ter que demonstrar todo dia nos treinamentos que eles estão aptos a vestir a camisa do Remo e entrar para jogar. Então, o que há lá é uma disputa sadia, né? A gente sempre deixa os jogadores que estão fora atento, porque se eles estiverem melhor, eles vão jogar. E isso faz com que o jogador que está jogando hoje não se distraia, não relaxe, porque o momento mais difícil dos times que chegam lá em cima é o relaxamento, né? E isso a gente passa diariamente aos jogadores. Esse relaxamento passou por perto do Remo contra a Tombense naqueles últimos 4 minutos, que você deve ter ficado uma fera no vestiário pós-jogo? Eu não digo relaxamento naquele jogo, mas houve sim um descuido, né? Fizemos algumas coisas que não é o certo a gente fazer. De posicionamento, na saída de bola, nós não tivemos compacto, né? Nós fizemos ao contrário, né? E isso eu passei aos nossos jogadores, porque quando a gente sai com uma bola, nós temos que estar perto. Qualquer perda, a gente está perto para atacar essa bola e recuperar. E nós fizemos ao contrário. Saímos com a bola e fomos para o ataque. Quer dizer, deixamos praticamente o jogador sozinho ali, não tinha como sair. Isso cabe direitinho aqui numa pergunta, só trazendo o pessoal da live para dentro do nosso programa. O Evandro Amorim faz a seguinte pergunta, bem inteligente. Márcio, durante o jogo, você observa que o Remo tira o pé, ele coloca entre aspas, tira o pé. Isso é cansaço ou é uma forma de conter o adversário, é uma questão estratégica? A torcida está sentindo isso? Queria que tu explicasse um pouco essa sensação. Esse jogo passado, não. Esse jogo foi realmente cansaço, eles sentiram muito a viagem que nós tivemos. Foi muito desgastante essa viagem para Tombos. Você vê que o Juventude foi lá, não conseguiu... Perdeu, né? Então, é muito desgastante. Tanto a de Tombos como a de... São José, né? Agora. Não, de Lucas do Rio Verde. Ah, sim. Já foi muito feita, desgastante. Né? Vai para essa agora de São José não é tanto, né? Porque a gente pega o voo, desce em Porto Alegre 2 horas, não é tanto. Esse campo sintético do São José está te obrigando a fazer um treinamento em campo sintético? Ontem vocês já foram para o Seju, inclusive, né? Fomos. É diferente, né, Abner? É diferente. Tem jogadores que não se adaptam a esse tipo de campo, de gramado, né? E a gente precisa trabalhar ali para eles acostumarem, para ter uma noção, para não chegar lá ter uma surpresa assim. Mas realmente é diferente. A mesma dura que tu dá no Carioca quando ele perde esses gols que ele perde de cara, é a que tu dá no Vinícius, de repente, se fizer uma bobagem, passar uma orientação errada ou sair errado do gol. Como é que tu trata isso no grupo? Como é que se faz essa gestão aí? Porque o Vinícius é ídolo, é o cara, a torcida, que até como presidente futuro do Clube do Remo, passe a morar aqui. A mesma dura que você dá num, você dá no outro, como é que funciona? Eu procuro ser igual com todos, né? Mas o Vinícius dificilmente a gente dá dura, porque é um exemplo de profissional, né? Um cara fantástico. Acaba o jogo, no outro dia ele está treinando, às vezes eu tenho que ir até falar com o Juninho, que é o nosso treinador de goleiro, também outro cara que dispensa comentários, sensacional. Só tem um povo aí que acho que conhece o senhor, não sei se eles acham o senhor como eu achava, agora eu não acho mais. Né? Aquele cara... Mas antes só uma coisinha. Se a produção tiver um lenço, né? Acho que é preciso um copo. O Felipe eu acho que ele está igual a mulher grávida, ele está sensível. E eu não estou entendendo essa ameaça do Felipe de chorar, sabe, professor? Ele só fala em choro aqui. Mas calma, Felipe, vai dar tudo certo até o final. O pessoal da live está gostando do papo? Olha, se não aumentar um pouquinho mais os números, a gente vai ter que encerrar a entrevista. Então, é o seguinte, dá uma compartilhada aí, para a gente pegar bem a Nação Azulina para assistir um negócio que daqui a pouquinho a gente vai colocar no ar. Tá bom? Dá uma compartilhada aí, daqui a pouco tem camisa oficial do Clube do Remo para a gente sortear aqui. Só tem o pessoal aí que eu acho que conhece o senhor, bora acompanhar aí. Estou passando aqui para deixar uma mensagem para o professor Márcio Fernandes. Queria dizer que, além de ser um grande treinador, um grande técnico de futebol, é uma pessoa muito íntegra, é um cara que ensina a gente todos os dias, é um cara que está sempre preocupado com todo mundo do clube aqui. Queria dizer que é uma pessoa que merece sim todas as recompensas que o futebol deu para ele como jogador e agora tem dado como treinador. Valeu, professor. Um abraço, tamo junto aí. E está passando para deixar essa mensagem para o professor Márcio Fernandes.
né? Que Deus possa abençoar ele. Ele é um cara merecedor de tudo que tem acontecido aí com ele, né? É um cara do bem, além de ser um baita profissional, é um ser humano ímpar aí, né? É um cara nota 10, e que Deus possa abençoar ele aí, abençoar a nossa equipe também, que possamos ter um ano abençoado aí. Tudo de bom, professor, tamo junto, valeu! Antes de falar do treinador Márcio Fernandes, preciso falar do ser humano que o professor Márcio é. Um cara espetacular, de um caráter incrível. Um cara que, antes de tudo, quer o bem dos atletas, tenta passar o máximo daquilo que ele aprendeu na carreira. Um cara que não passa por cima de ninguém. Como eu disse, um cara espetacular. Como treinador, dispensa comentário. Um cara que ganhou vários títulos por onde passou. Sempre teve seus objetivos alcançados, né? Tenho certeza que tem muito para alcançar pela frente. Um cara que gosta do futebol bem jogado, como a gente tem visto, que entende que o futebol tem que ser tocado e não chutado, lançado. É o que a gente, né, tem acompanhado aí. Então, falar dele, eu particularmente sou suspeito, que é um cara que eu tenho pela minha carreira, que me ensinou muito, e toda homenagem para ele é pouco, por tudo que ele já fez no futebol. E tenho certeza que vai fazer ainda. Grande abraço, professor. Tudo de bom. Felicidades. Esse aí já trabalhou com o senhor em vários clubes e é bom de bola, viu? Esse caboclo aí eu gosto dele. É gratificante, né? Agora, Felipe, acha que o senhor vai chorar com esses marmanjos falando do senhor aí? Pode uma coisa dessa, professor? O senhor vê esses caras todo dia, professor. Vai chorar de raiva. A gente vê todo dia, mas a gente não sente, não escuta isso todo dia, né? Então... tem reserva legal aí, tem titular aí, né, professor? É muito legal. Isso é uma coisa que é difícil, né? Treinador às vezes é bom só para 11, mais ou menos para uns 5, 6 e ruim para os outros que não estão jogando. E quando a gente vê jogadores que não estão jogando e falam da mesma forma, então isso é gratificante e é a certeza que a gente está no caminho certo. Tem um goleiro ruim aí, quer falar com o senhor também aí, esse goleiro ruim. Bota esse goleiro aí. Vamos ver. Aqui é o goleiro Vinícius. É um prazer estar participando do seu programa, principalmente para falar do nosso grande treinador, né? O Márcio Fernandes, que é um cara fenomenal, fantástico como pessoa, como treinador. Ele vem tirando o máximo de nós jogadores e vem realizando um grande trabalho à frente do Clube do Remo. Uma pessoa sensacional. Um abraço. Boleirão cheio de troféu, bola atrás, né, professor? Fale lá no treino hoje que a gente chamou aí de boleirão aqui, esse excelente Vinícius, que a gente quer trazer aqui no futuro, viu, professor? Dê uma força pra gente lá, pra ele vir aqui com a gente. Só para adiantar, antes da respostinha, quarta-feira, amanhã, está saindo o Abre o Jogo com o Vinícius. Opa, então pronto. Abre o Jogo com o Vinícius. E foi lá no Bainão, né? Foi lá no Bainão. Bacana. E lá no final ele indicou o próximo entrevistado, que depois de off eu falo pro Márcio quem é. Quem é mais bravo, você ou o Filipão? Perguntaram aqui, ó, pessoal, o encontro do Márcio com o Filipão, queria ver o encontro, o Lopes. Não é coisa minha não, professor, é o torcedor que tá falando aqui. Então agora o senhor tem que sair rindo por aí. Eu acho que o Tiarinha tá pagando um assessor só para perguntar dele, professor, porque o que pergunto desse Tiarinha aqui na live não tá fácil, mas fale aí do pessoal aí do Vinícius e tal, professor, que mandaram mensagem pro senhor. O Vinícius eu estava até falando, né, um profissional fantástico, né? E dispensa comentário. Trabalha muito mesmo. Acaba jogo, já está trabalhando, é incansável. Ele vai andando pro treino, vai a pé, chega de sandalinha, eu já vi. Isso é uma coisa normal no nosso time. Eu também vou a pé, o Vinícius vai a pé. Você vai do hotel pro treino a pé? A pé. E quando tá chovendo? Aí vai de guarda-chuva. Meu Deus do céu, olha esse treinador diferente, hein? Ô Márcio, uma pergunta traíra no programa. Tá muito água com açúcar essa entrevista. Não, quero ver o senhor sisudo, não quero ver o senhor sorrindo. O senhor não sorri, Márcio, o senhor não sorri. Daqui a 2 semanas, com o Remo líder, porque ninguém vai assumir a liderança do Remo nessa outra rodada, talvez na próxima, dia 25 às 8 horas da noite, uma terça-feira é dia de novena de Nossa Senhora de Pé de Socorro também. Ela é amiga de Nossa Senhora de Nazaré, que o senhor é devoto. Tem um negócio de um repá lá no Mangueirão. De um lado, a Fenômeno Azul, do outro lado, a Fiel Bicolor. São 2 campeonatos.
Um é jogar um contra o outro e o outro é a Série C. Já começou a pensar nisso, já vai dizer que claro que não. Mas na semana do jogo, o treinador tem frio na barriga? Se eu falasse para você que não tem, seria mentira, né? Porque um clássico desse, tudo que envolve esse jogo, né? Emoções, a flor da pele, então, tanto de um lado como de outro, a gente sabe de uma responsabilidade muito grande, né? É a alegria do nosso torcedor ou a tristeza do nosso torcedor. Então, nós temos que estar consciente disso e fazer o nosso melhor. Talvez o nosso melhor às vezes não sirva. Então, a gente tem que fazer mais. E é realmente um jogo atípico, né? O Pedro Rafael pergunta justamente sobre isso. Aproveitando que já vieste como jogador lá em 81, agora está aqui como treinador do outro lado da Almirante Barroso, como a gente chama aqui. Qual é a tua avaliação sobre a rivalidade aqui do futebol paraense? A rivalidade, o fato do Repá, né? Já passou por vários centros, veio lá de São Paulo, que tem 4 grandes que se enfrentam sempre em clássicos, e clássico é uma coisa muito mais comum lá, ter 4 times. Aí a pergunta é, na tua avaliação de uma pessoa que vem de fora, vê o Repá daqui, qual é o tamanho do Repá, qual é o peso de um Repá, qual é o impacto de um Repá, de repente, o que tu passa para um jogador que nunca disputou um Repá, que vai disputar agora um Repá, o que tu poderia falar para ele? Que é um jogo totalmente diferente, né? É um campeonato dentro de um jogo, vamos dizer assim. Então, é como eu falei, é a alegria do nosso torcedor ou a tristeza. O João Paulo Alfaia fala isso. Não adianta ser líder e perder o Repá. Diga ao Márcio Fernandes, por favor. Olha essa pressão aí, Márcio. Dá uma patada, Márcio. Dá uma patada, Márcio. Então, a gente sabe de tudo isso, né? É muita emoção. Só que a gente tem que entender que nós somos profissionais, né? O Paysandu botando o jogo dele já nesse final de semana para o Mangueirão, e o Remo jogando todos no Mangueirão, será que o Paysandu não estaria já tentando se ambientar o Mangueirão depois desse jogo contra o Inter na Copa do Brasil para pegar o Remo? Porque o Mangueirão hoje é a casa do Remo e o Paysandu só joga na Curuzu. Você acha que foi por essa estratégia ou o Paysandu tem uma outra estratégia? Não sei, não posso precisar isso, mas com certeza já vai se acostumando, né? Você já vai pisando no gramado onde você vai jogar um Repá, né? É diferente, o Mangueirão é diferente da Curuzu, como do Bainão. E Márcio, e o Mimica, onde é que ele vai entrar nesse time, cara? Que se a tua zaga não toma gol, tem 3 caboclos lá, um que joga em todas as posições da zaga. Esse excelente Fredson, esse cara é maravilhoso como zagueiro, adoro o futebol dele. Você tem o Marcão, calça 47, bico largo, que tira aquela bola no último segundo. Mimica vai dar uma raladinha. Como é que ele está? Ele está voltando já? Está voltando. O Mimica também outro profissional assim, fantástico, trabalha muito. Mas ele teve uma contusão séria, né? Então... Ele recuperou até muito rápido, né, Márcio? Ele está correndo quanto tempo aí. Agora, a hora que ele estiver apto já para entrar no time, para jogar... os jogadores que estão jogando sabem que atrás ali tem um grande Mimica, jogador, né? Então tem que estar todo dia provando. Está seguindo para o encerramento, já tem a surpresa do professor e a camisa oficial do Remo. Vamos lá, que a produção já está passando o tempo para a gente. Só para passar o nome. E o Márcio já olhou 3 vezes no relógio, ele já está ficando aborrecido. Esse homem com raiva, não é fácil. Calma, ele vai gostar dessa pergunta aqui. Vamos lá. Primeiro, só registrando, o Fábio Barbosa perguntou sobre o Mimica também. Aí tem Fábio Rodrigues, Cleiton Silva e o Carlos da Silva Neto está dando uma sugestão, que não só para o Márcio Fernandes, mas para o Clube do Remo. É o seguinte, marca logo o jogo entre Clube do Remo e Palmeiras para ver quem vai continuar invicto, que ele não está aguentando mais vezes os 2 times jogarem. Olha aí, que moral, hein, professor? Que bom, né? Que bom que nós estamos continuando. Manda o salário do Filipão também, né, professor? Aí seria ótimo. Professor, por que o senhor toma sol e chuva trabalhando? Por que o senhor mora no extremo norte do país e a sua família está no sudeste? Por que o senhor tem uma profissão de treinador de futebol tão cobrada? Para mim, treinador de futebol, árbitro e goleiro são as piores profissões no futebol.
O goleiro, porque a bola vem toda torta, o cara chuta de todo jeito, ele tem que defender de qualquer jeito. O árbitro sempre vai ser burro ou ladrão. E o treinador é uma cobrança, meu Deus do céu, 24 horas por resultado. Por que o senhor faz tudo isso? É por alguém? É por algo? O que o senhor fala pra gente? Por amor ao futebol. Eu vivo futebol 24 horas por dia. Cara. A família entra onde nisso? É um alicerce muito grande, né? Principalmente nas horas mais difíceis dentro do futebol, que são as derrotas, quando a gente não tem a família do lado, fica complicado. Porque, como eu falei, as pessoas parece que se afastam de você, entendeu? Parece que você está doente, está com algum problema. Agora é o seguinte, o senhor não está doente, eles realmente estão longe, mas ao mesmo tempo eles estão perto. Umas pessoas se esforçaram o bastante para dizer o quanto lhe amam, o quanto estão com saudade do senhor, e eu vou ficar olhando para esses seus olhos e para o senhor. Bora ver se tu vai concordar pelo comigo. menos não sorri, porque esse homem não sorri. Esse homem só sorri quando ele dá entrevista para mim em Belém. Não sorri mais para ninguém. Mas tem um povo, e para o Felipe também, que está aqui comigo, meu grande Carlos Felipe, meu chefe, inclusive. Jesus. Professor, eu conheci todos eles pelo vídeo, já sei o que pensam, como são. Pessoal bonito, inteligente, gente muito boa. E olha, torce mais pelo senhor do que essas 30, 40 mil pessoas que geralmente vão para o estádio gritar pelo Clube do Remo e pela sua vitória também. Porque isso aí ele traz no coração há muito tempo. Dê uma olhada aí. Fala, amor da minha vida. Estou morrendo de saudade de você. Homem lindo, maravilhoso, guerreiro. Te admiro muito como profissional, como marido, namorado, amigo. Sei que você enfrenta muitas dificuldades, sei que não é fácil, mas desiste jamais, porque sei que você é um guerreiro. Estarei sempre do seu lado, porque te amo muito. Parabéns, hoje e sempre. Oi, pai, tudo bem? Queria te dizer o orgulho que eu tenho pelo profissional que você é, te parabenizar pela linda campanha que você vem fazendo no Remo e dizer que a gente está sempre aqui na torcida por vocês. Um grande beijo. Deus te abençoe. Saudades. Mostra comigo no copo. Esse aí vai dar trabalho, hein? Pessoal, essa é a sua família. Vocês não são fáceis. Eu falei que era para trazer o Messi? Realmente, eu aviso e... É um momento difícil porque a gente fica longe, tem que passar por muitas coisas, mas o futebol está no nosso sangue e essa torcida do Remo acho que vale a pena. Tudo isso, esse sacrifício, porque quando a gente escuta aquela torcida imensa gritando, vale a pena. Só quem está ali no... Quarto é dia dos Mangueirão namorados. sente. A esposa tá lhe assistindo ao vivo agora lá em São Paulo. Quarto é dia dos namorados. Já deixa o recado aí para sua namorada. Ela disse que o senhor é um belo esposo, um belo namorado. Então, pronto, já tem oportunidade. Bora, professor. Dê o seu recado aí. Eu só tenho que agradecer a Deus, né? Que uma mulher fantástica, companheira, e eu também te amo muito. Olha, tem uma pessoa da sua família, professor, que é a que sofre mais. Eu fiz uma pesquisa, é a que sofre mais. A esposa, por estar distante. A filha, por estar distante. O neto, por estar distante. Mas tem uma que esse sofre mais porque está mais perto. É o que leva mais dura, é o que trabalha junto, é o que ganha junto, é o que perde junto, é o que vive do lado. Então ele deixou uma mensagem para a gente também, para a gente fechar aí, vamos lá. Olá pessoal, para mim é uma grande honra estar falando do meu pai, um cara espetacular, profissional de primeira, um cara que vive 24 horas o clube que ele trabalha. Às vezes a gente até brinca que tem que dar uma desligada, tudo, mas eu acho que esse é o grande segredo dele, é viver 24 horas o clube que
que ele está. Eu tenho como um espelho na minha vida, acompanhei desde cedo, desde pequeno ele como jogador, fomos para muitos lugares aí juntos e depois a vida dele como treinador, né? A carreira dele como treinador, desde o início pude acompanhar desde perto, uma carreira brilhante. Eu só tenho que agradecer por lá atrás ele poder ter me dado essa oportunidade de estar trabalhando junto com ele, de poder estar ajudando ele de alguma forma, e ele ter acreditado em mim, acreditado no meu trabalho. Todos os dias a gente aprende algo novo, até pela vivência que ele tem no futebol. Acho que a palavra é agradecimento. Espero estar do lado dele por muito tempo ainda, buscando sempre almejar coisas novas, coisas vitórias, não só na nossa vida pessoal junto, mas na nossa vida profissional. Um beijo, pai, muito obrigado e parabéns mais uma vez por esse grande profissional que você é. Aí, o Marcinho, professor. Professor, essa foi a nossa homenagem ao senhor. Muito obrigado por estar aqui com a gente, da minha parte, da parte da nossa equipe, o Felipe vai já falar. E é muito bom, é muito bacana a gente entrar na pessoa do esporte, com que a gente trabalha no dia a dia. Às vezes pessoas que vêm de fora e amanhã talvez a gente não veja mais, mas eu gostei muito de conhecê-lo, espero, porque as boas pessoas, os bons profissionais a gente quer no nosso futebol, porque a gente quer que o futebol sempre cresça. Desculpe a demora aí de repente no programa, mas muito obrigado, boa sorte nessa Série C, tá, professor? Eu que agradeço esses momentos aí. É muito legal a gente ver jogadores, família, ex-companheiros. Né? O meu filho tem uma história até gozada, né? Ele fez várias coisas, mas eu sempre cortei, né? Ele queria ser jogador, aí eu falei para ele, mas você tem condição para isso? Tenho. Falei, então vamos ver o time. Se você falar para mim que dá, eu te levo. Aí ele viu o time, era um infantil, já jogava Diego, já jogava Robinho, jogava Bruno Moraes. Também é sacanagem com o moleque. Aí eu falei, mas e aí, dá? Aí Ele falou, dá. Eu falei, bom, então tá bom. Aí levei ele lá para treinar. Aí cheguei, falei com o treinador do infantil e tal, que na época era o Gêner. Falei, ó Gêner, tá acabando? Tá esgotando o horário aí? Não, pode ir, tranquilo. Aí eu falei, e aí? Não, pô, deixa ele para treinar aí e tal. Eu peguei, saí, fui dar uma volta, voltei, aí fiquei vendo o treino. Aí ele não pegou na bola. Aí acabou o treino, fui lá, falei, Gênio, obrigado. Não, traz ele amanhã e tal. Falei, não, obrigado, já vi que eu precisava ver. Aí cheguei para ele e falei, Marcinho, é melhor você ficar triste agora do que eu te enganar e você ter que ficar triste depois. Futebol não dá para você. Como jogador, esquece. E eu sempre fui muito assim, sabe? Direto nas coisas. Aí ele ficou meio assim, falou, pô, mas os caras eram tudo mais velhos do que eu. Porque os caras eram maiores do que ele. Aí ia sair um garoto que chamava Diego. Falei, Diego, que ano que você nasceu? Hoje, camisa 10 do Flamengo. Não. Era um zagueiro, tá, um zagueiro. Eu falei, Diego, que ano você nasceu? Ele falou, 89. Ele é 88. Aí eu falei, e aí, Marcinho? Ele falou, não vai dar mesmo. Aí ele comprou cavaquinho, como é que fala? Raquete de tênis e tal, mas... E aí eu falei, você vai fazer educação física e tal, vai. Aí eu vi que realmente ele levava jeito, hoje ele trabalha comigo já faz, acho que uns 6 anos já. O Felipe vai se despedir de ti, mas faltou uma perguntinha. Ganhando o Paraense, sendo líder da Série C, esse telefone celular que o senhor anda, não tocou assim de um time dizendo, ô Márcio, o que você acha de passar por aqui? Te pago o dobro? Não tocou ainda. Não tocou? Não. Tá, tudo bem, ok. Tá respondido, né? Respondido. Mas... Da forma de tempo, Márcio né? Fernandes. 3 palavras, ele acabou com o time. Ele resolve. Verdade. Vamos fazer o sorteio da camisa? Vamos fazer o sorteio da camisa? Eu vou fazer o seguinte. Não, vamos fazer o seguinte. Bora dar o telefone pro Márcio. E aí o Márcio vai passando no dedinho, não sei se ele tem habilidade. E aí ele escolhe um nome e a gente dá pra pessoa. Eu vou tirar meu telefone aqui. Pega o telefone, me dá aí. Que Márcio. Responsabilidade. Não. Vamos lá, Márcio. Você vai passando o dedo aí, você vai fala o nome. Rapidinho, peraí, ó. Faz o seguinte, aproveita para elogiar, soltar coração, um monte de coisa pro treinador, que aí ele vai e escolhe vocês. Vamos ver aí, Márcio.
Márcio vai dando uma olhada. Não, deixa que ele vai sozinho, porque agora que a galera... Uma camisa oficial do Clube do Remo, hein? A gente vai anotar o nome e produção. Você anota, né, Gibson? Você anota aí no celular o nome da pessoa e a gente tenta falar depois por mensagem direta com a pessoa. Vamos ver aí. Ih, rapaz, tem coração, tem bonequinho. Não adianta que o homem é bruto. Não manda negócio de coração que o homem é bruto. Eu estou criando o estereótipo do professor que ele nem tem. Aqui já mandou um monte. E aí, Márcio? Peraí, deixa eu ver um pouquinho mais. Esse Titi Reis eu acho que merece, porque ele já mandou umas 4 Titi Reis? Então pronto. Tá desesperado. Titi Reis, só tem que encontrar esse Titi Reis depois. Ou a gente manda mensagem para ele. Titi Reis, se a gente não tinha contato, encontra a gente. Vem aqui no jornal e eu sou o Titi Reis. Só comprova. Traz uma identidade com o nome Titi Reis. Pô, deixa eu passar aqui, Márcio. Aqui, ó. Ele comprou ontem esse celular, ele fica nervoso, se deixar cair. Meu irmão, Deus, vai ser uma confusão. Amado, Marção, tamo junto? Tamo junto. Beleza, obrigado. Prazer, dá um abraço para todo mundo, inclusive para o Emerson Carioca. Aqui nas nossas narrações, a gente chama de ídolo. Nosso ídolo, ele vai levando a bola e tal, papai Emerson Carioca, aquela coisa toda. Gente, nosso entrevistado de hoje foi esse paulista aqui bacana, lá de Santos. Obrigado a todos que gravaram com a gente, a todos.